Olá, estamos em mais uma aula. Novamente, tenho a permissão de todos para gravar, como pedi agora há pouco. Então, baseado nessa permissão, vamos iniciar aqui a nossa aula, né? Vamos falar então aqui um pouco sobre esse texto de economia política, ok? É um texto de Felipe Prado Macedo da Silva, certo? Então, é o seguinte: microeconomia e macroeconomia. No final do texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados: definir macroeconomia, identificar o raciocínio crítico por meio da análise microeconômicas, diferenciar análise conjuntural, macroeconômica, de análise microeconômica. Então, o que você tem que fazer aqui? Definir macroeconomia, identificar realmente o que é, né, a raciocínio da microeconomia, que é o objetivo cerne desse curso. Então, essa primeira parte é meio que conceitual mesmo. E qual a diferença entre micro e macroeconomia? Essa diferença tem que ser bem clara para vocês. São os dois grandes ramos da economia, a micro e macroeconomia. Sendo que a microeconomia ela estuda as unidades individuais. A macroeconomia estuda grandes agregados, unidades agregadas. Então, que é o objetivo dessa unidade aqui? É estudar essas duas vertentes. Noções básicas que nós vamos ter dessas duas vertentes, tá? Então, o que é a macroeconomia? Segundo o Dorbus, né, Fischer e Startz, macroeconomia é o ramo da ciência econômica que busca estudar a economia como um todo e foca na análise dos agregados econômicos. Por exemplo, a macroeconomia analisa a renda nacional, o investimento, o nível de preços, a poupança nacional, consumo, emprego, desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, taxa de câmbio, comércio internacional. Então, essa, segundo o Sandrone aqui também. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Que é fundamental perceber, né, que a macroeconomia está ligada a esses grandes agregados, essa análise do comportamento desse resultado, né, da microeconomia que vai impactar em grandes agregados. Porque cada comportamento micro vai resultar em um grande agregado, ou seja, num macro agregado. Tanto é que hoje em dia nós dizemos que a microeconomia, a macroeconomia, ela na verdade tem fundamentos na microeconomia, né? Aqui também nós percebemos que na macroeconomia pode ser dividida em quatro grandes categorias: a teoria da renda e do emprego, teoria do nível geral de preços e da inflação, distribuição, a teoria da distribuição relativa e salários e lucros, teoria de crescimento econômico. Lógico que existem outras áreas e ramos de estudo da macroeconomia relacionada a déficit público, dívida pública e por aí vai. Flutuações, ciclos econômicos, teorias de investimento. Então, o que nós vemos aqui? O estudo da macroeconomia procura responder a problemas econômicos, como reduzir o emprego, como controlar a inflação, como melhorar a distribuição de renda, como gerar um crescimento econômico, como equilibrar realmente contas públicas e por aí vai. Reduzir o endividamento governamental, como fazer realmente a economia crescer, como realmente entender a gestão da coisa pública diante de um Estado que está vivendo um período de recessão, resultado de uma crise do déficit público ou de uma pandemia. Né? Vasconcelos, 2008, na prática, esses são alguns dos problemas econômicos mais recorrentes que a macroeconomia tem como meta solucionar. Nesse contexto, os objetivos macroeconômicos não são independentes uns dos outros e podem, em diferentes situações, ser conflitantes. Por exemplo, para se ter crescimento econômico, normalmente a estabilidade de preço é comprometida. Em outras palavras, a macroeconomia é muito complicado atingir mais de um objetivo ao mesmo tempo, segundo a de acordo com, se você for estudar a macroeconomia, você realmente ter vários cenários, um cenário com um objetivo, vários objetivos realmente para serem cumpridos,
é realmente desafiador. Os policymakers, né, aqueles que elaboram, formulam políticas públicas, o administrador público, ele sempre tem que fazer escolhas, então, dados diferentes problemas econômicos. Então, nós dizemos que os policymakers enfrentam trade-offs, ou seja, quem faz política pública, o administrador público, quem está elaborando uma política econômica, tem que lidar com trade-offs, ou seja, quem já pegou materiais, já leu o material, nós demos tempo de ler, né? Sabe que nós estamos falando dessa permuta, desse dilema, uma situação de escolha que você vai estar conflitante, né, na hora de decidir o que fazer. Então, nesse contexto, você vai ter, diante dos problemas econômicos, você vai ter que decidir como trabalhar com os recursos de maneira ótima. A maioria dos países faz realmente a sua escolha baseado na orientação e no conhecimento prévio dos policymakers, desses formuladores de política econômica, né? Outra questão que nós temos que vocês precisam ver aqui é que nós podemos dividir a macroeconomia em pelo menos 2 ou 3 ou 4 políticas. Política fiscal, nós vamos falar aqui, é a política, na verdade, que está relacionada a arrecadar tributos, política tributária, ou seja, né, controle da despesa pública, dos gastos públicos, quando o governo decide aumentar gastos ou por meio de dar o auxílio, nesse período de pandemia auxílio renda, né, de R$600, R$300, ele está fazendo um gasto público, né, ele está expandindo a política fiscal, ele está expandindo o gasto. Então, isso tem um impacto, né, para diminuir o desemprego, diminuir os conflitos sociais, tem um impacto na economia. E o governo tem a função econômica, então, relacionada a alocar recursos nesse sentido, distribuir e alocar. Função alocativa refere-se ao fornecimento de bens e serviços que o mercado não oferece adequadamente e que o governo assume a função de fornecer, em especial, os tipos de bens e serviços coletivos. Como, por exemplo, o serviço de saúde, SUS, a educação, por meio das instituições federais de ensino. Então, nós temos aí realmente bens e serviços fornecidos pelo Estado. A função distributiva refere-se ao papel que o governo tem de retirar renda dos setores mais ricos e transferir para segmentos menos favorecidos da sociedade, como esse auxílio, né, renda, esse auxílio que o governo está dando nesse período de pandemia. A função estabilizadora está relacionada com a intervenção governamental que afeta níveis de preços e emprego. Então, a função estabilizadora está realmente quando o governo realmente intervém, não necessariamente, né, gastando, mas interferindo numa política que aumenta ou diminui o emprego, a empregabilidade, uma reforma que aumente a empregabilidade das pessoas, né, aumente o nível de emprego na economia, talvez a empregabilidade não, mas o nível de emprego na economia, né? E por aí vai. Política monetária refere-se à situação do governo sobre a quantidade de moeda, ou seja, a moeda de curso forçado, a oferta de moeda ou diminuir a oferta de moeda, de crédito, de taxa de juros. Às vezes, alguns autores separam política monetária e política creditícia, né? Mas, seja lá como for, aumentar o crédito é uma espécie de política monetária. Quando o governo ele utiliza metas de inflação, inflation target, né? Ou seja, metas para a taxa de inflação, ele está fazendo uma política monetária. Então, essas políticas que envolvem controlar níveis de inflação ótima, ou perseguir metas de inflação, elas são política monetária, uma maneira de você intervir na economia com uma política relacionada à moeda. Atualmente, a política monetária é uma das formas mais utilizadas pelos governos para intervir na economia e alcançar as metas macroeconômicas. Geralmente, quem executa a política monetária é o Banco Central. A política monetária pode ser definida como o controle da oferta de moeda e da taxa de juros, para que se atinjam os objetivos da política econômica. Em outras palavras, a política monetária pode ser também definida como a atuação das autoridades governamentais mediante instrumentos de efeito direto e indireto, com o objetivo de controlar a liquidez do sistema econômico. Assim, a política monetária atua diretamente sobre o controle da quantidade de moeda em circulação,
visando defender a estabilidade econômica. E aqui nós temos a separação para a política externa, que refere-se às medidas utilizadas pelo governo que influenciam as variáveis relacionadas ao setor externo da economia. Então, de acordo com Vasconcelos, de 2008, a política externa é composta pela política cambial, pela política comercial. Então, a paridade monetária, essas questões que envolvem cestas de moeda, que pode ser o iene, o euro, né? E por aí vai, dólar, né? Essa cesta de moedas em que exportadores e importadores ficam aí buscando se beneficiar de alguma maneira com a alta do dólar ou a baixa, né? Então, enquanto a política cambial se dedica ao controle do governo sobre a taxa de câmbio, câmbio fixo ou flutuante, a política comercial se refere aos instrumentos de incentivo às exportações ou estímulos ou desestímulos a importações, sejam fiscais, creditícios, entre outros. Em suma, a política externa afeta diretamente o fluxo internacional de um país, seja do lado real ou monetário. Então, tem as políticas de renda também, que o governo realmente utiliza sobre preços e salários, característica especial é de que, nesses controles, os agentes econômicos ficam proibidos de levar a cabo o que fariam em resposta à influência do mercado. Normalmente, esses controles são utilizados com políticas de combate à inflação. No Brasil, a política de salário mínimo, a atuação da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, são políticas de renda. Na primeira política, o governo federal legisla o valor mínimo do preço do trabalho, ou seja, o valor mínimo do salário do trabalhador. Aqui, na verdade, é uma política de renda, né? Já na CONAB, atua na execução de políticas de preços dos produtos agrícolas, né? Então, existem indicadores econômicos, PCA, o PIB, o Índice de Mercado de Trabalho, PA, né, População Economicamente Ativa, balanço de pagamentos, contas nacionais, da base monetária, reservas internacionais, índice de commodities, por aí vai. Existem vários indicadores realmente são utilizados nesse contexto para análise da economia. Então, existe também aqui, pessoal, já gastamos um tempo falando da macroeconomia, vamos falar um pouquinho aqui da micro. O raciocínio crítico por meio de análises microeconômicas. A microeconomia é o ramo da economia que estuda o comportamento das unidades individuais, tais como os consumidores, as empresas, os proprietários de fatores de produção e os governos. Portanto, a microeconomia se refere à forma como as unidades individuais que compõem a economia, consumidores privados, empresas, trabalhadores, produtores de bens e serviços, etc., agem e reagem umas sobre as outras. Nós vemos, assim, que a microeconomia preocupa-se em estudar como e por que os agentes econômicos capitalistas agem de determinadas formas. Dentre inúmeras perguntas, a microeconomia procura responder como as seguintes questões: o que determina os preços dos bens e serviços em uma economia? O que determina o quanto cada mercadoria será produzida? O que determina a maneira pela qual uma família gasta sua renda? Então, o comportamento das pessoas na microeconomia é muito importante. O raciocínio microeconômico, então, está relacionado a esse comportamento de consumidores e empresas interagindo, certo? Em relação aos fatores de produção. Quais são esses elementos? Né? 5 categorias nós temos, pelo menos, aqui de fundamentos da análise microeconômica. Teoria da demanda ou procura, teoria da oferta, ao lado da demanda, ao lado da oferta. A análise da estrutura de mercado, a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar, e a as imperfeições de mercado, as externas e os bens públicos e as informações assimétricas. Então, nós temos aqui, dentro da teoria da demanda, da procura, aparece a teoria do consumidor, que é a demanda individual, da demanda de mercado. Já na teoria da oferta surge a oferta individual, como a teoria da produção, a teoria dos custos de produção, a oferta de mercado. Por fim, na análise da estrutura de mercado, temos a análise do mercado de bens e serviços, a análise do mercado de insumos e de fatores de produção, pessoal. Nesse contexto, a análise microeconômica acontece em 2 mercados, o de bens e serviços e o de serviços de fatores de produção. Aí envolve terra, trabalho, capital e por aí vai. Então, vocês veem aqui, ó, vai definir aqui a oferta e demanda, vai falar aqui um pouquinho sobre estrutura de mercado, aí vocês vão ver concorrência perfeita, concorrência monopolista, monopólio, oligopólio, monopsônio e oligopsônio.
Estudem, então, essa parte que fala sobre essas estruturas de mercado. E aprendam a diferenciar essas duas, tanto a micro como a macroeconomia. Análise conjuntural macroeconômica e análise microeconômica. A divisão da economia em dois grandes ramos, né? Microeconomia e macroeconomia, apareceu no início da década de 1930. É importante destacar que no início do século XX, a economia era uma ciência exclusivamente microeconômica. Praticamente só se falava em microeconomia. Passou a se falar em macro com John Keynes, né? John Maynard Keynes. Enquanto a microeconomia preocupa-se mais com uma análise parcial, a microeconomia foca nos grandes agregados econômicos, dentro de uma análise global. Apesar de da macroeconomia estudar o comportamento dos agregados econômicos, isso não quer dizer que a análise macroeconômica esteja isolada da análise microeconômica, que estuda a economia dos indivíduos e das empresas. A separação da análise econômica em macroeconomia e em microeconomia serve somente para fins didáticos, porque, na prática, ambas as perspectivas andam juntas e se retroalimentam no seu funcionamento. A macroeconomia e a micro se diferenciam apenas de acordo com o nível de agregado de variáveis econômicas. Okay? Então, ele novamente faz a diferenciação aqui. Tá? E é isso. Então, é basicamente isso aí. Essa orientação para a leitura. Obrigado pelo momento de aprendizagem. Estudem bastante esse conteúdo. Tá? Então, esse material 2 é só para leitura, né, professor? Positivo. Sim.